ser feita, está na quarta página, Gênesis capítulo 2, versículos 18 e 20, que diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, dar-lhe uma agricultura. Em algumas versões, auxiliadores, em algumas versões, em outras versões, acusadoras, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão para ele ver como o chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma de dentro, isso foi esse o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo lugar e as aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora que estivesse como diante dele. O resto nós já sabemos da leitura. O primeiro ponto interessante aqui é que, como dissemos na quarta-feira, quem percebeu a solidão do homem foi Deus. Só que a gente já viu a importância, a gente já consegue ver a importância da mulher para o homem. Quando Deus, e nos versículos anteriores, nós percebemos que Deus ele forma o jardim do Éden, depois forma o homem fora do jardim, e pega o homem e coloca no jardim para que o homem lavrasse a terra. Então, o homem, antes da mulher, o homem já está trabalhando para Deus. O homem já é um mordomo de Deus. O homem já é um administrador de Deus, porque ele está cuidando do jardim do Éden. O jardim lá do Éden. Está nos versículos 15. O versículo 15 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs. Se Deus pôs ele no jardim, é que ele foi feito fora. Ele não foi feito dentro do jardim. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Olha que é primeiro papel do homem. Para o lavrar e para o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Aí depois, lá na frente, agora o homem, ele está no jardim, só que ele está só. E aí vem o próximo versículo, que é o versículo 18, e ele começa dizendo assim: olha, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Ó. Uma das coisas que a gente já aprende ali também. O homem, ele não foi feito. O projeto de Deus para o homem e para a mulher não é que um viva só e o outro só. O projeto de Deus para a humanidade é que eles se relacionem. Por isso que Deus fez aqui um casamento aqui. E olha, não é bom. Quando Deus diz não é bom, não é no sentido, como eu falei aqui, o não é bom aqui, essa palavra bom, não é bom no sentido de a gente comer alguma coisa, nossa, que fruta boa, que comida boa. Não, esse não é bom aqui, Deus está se referindo. Não é bom que o homem esteja só, porque ele sozinho ele não vai ter condição de cumprir os propósitos divinos. Então a visão de Deus de não é bom é que ele sozinho, se o homem permanecesse sozinho, ele não conseguiria cumprir os propósitos divinos para os projetos que Deus tem para a humanidade. Olha como ele disse, é tão claro. Primeiro, haveria reprodução?
o não é bom aqui não é no sentido de se deliciar, alguma coisa assim, não, mas não Deus olha. É como se Deus estivesse falando, na verdade, o homem sozinho, ele não vai conseguir cumprir os meus propósitos para a humanidade, para o mundo. Então, primeiro, por quê? Porque o mundo, naquele momento, Adão era o primeiro homem, e logo depois vinha Eva. Mas Adão, naquele momento, era o primeiro homem, e o projeto de Deus era que crescesse, que a humanidade crescesse. Então Deus falou, olha, não, então, o de Adão tá, não tem condição. Precisa de uma pessoa para estar do lado dele, para que, estando do lado dele, auxilie e esses projetos, eles se deslancham. Então, fica muito claro isso. O projeto de Deus para a humanidade não é que eles fiquem só. Ah, mas eu estou só. Não estou falando assim, isso está errado. Mas o propósito primário de Deus é que o homem tenha a sua parceira e a mulher tenha o seu parceiro. Está muito claro aqui. Então, quando ele diz não é bom que o homem esteja só, aí ele fala uma agricultora, eu vou fazer uma auxiliadora, e ainda diz em algumas versões que ele seja idôneo. Aqui está com diante dele. Então eu vou fazer uma auxiliadora, uma pessoa para estar do lado dele, e quando ele diz idônea, é que seja adequada a ele. A palavra idônea é adequada. Então, seguindo nesse raciocínio, quando Deus disse que vai fazer uma auxiliadora ou uma agricultora, como eu falei na quarta-feira, muitas vezes quando a gente lê assim no sentido primário, superficial e erradamente, logo a gente interpreta como uma questão de subordinação. Quando a gente lê, falei para ele uma auxiliadora, uma ajudadora, que ele seja idônea, vou fazer para ele uma pessoa que adeque a ele para que ele consiga, os dois consigam avançar com os projetos divinos para a humanidade e para o mundo. Aí quando a gente vai estudar sobre essa palavra auxiliadora, agricultora, ajudadora, na língua original, que foi escrito no Antigo Testamento, essa palavra auxiliadora, que também é adjuntora, ajudadora, ela vem, na quarta-feira nós passamos por todo o nome, por alguns versículos, onde deixa claro para nós que o serviço de auxiliador, ajudadora, não é um sentido de subordinação, mas é parceria. É parceria. Aqui no contexto aqui, cada um tem seu papel. São dois, homem e mulher, que Deus criou o homem, e depois formou a Eva, da costela de Adão. São dois, agora um casal, ela sendo auxiliadora de Adão, só que no propósito de Deus, cada um tem seu papel. Cada um tem seu papel. Então essa palavra, auxiliador, que aparece na sua Bíblia, auxiliador, e deixa que também bota a palavra, porque o nosso alfabeto, ele tem mais letras do que o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, quando eu tenho um auxiliador, o alfabeto hebraico, ele tem 22 letras. O alfabeto em português da nossa língua tem 26 letras. 26 letras. Só que quando você pega uma letra do hebraico, forma-se uma palavra. Uma letra do hebraico forma-se uma palavra. Por exemplo, aqui, ó. Quando aparece no mesmo versículo aí, e diz o Senhor. Essa palavra Senhor é o famoso conhecido tetagrama. Alguém já ouviu falar? Tetagrama? Tetagrama é aquelas quatro palavrinhas, aquelas quatro letras que é YH. Aí quando você lê YH, Yud, Vav, Re. Olha, quatro letras formam Yud, Vav, Re, que os estudiosos acreditam que seja o nome mais próximo, ninguém sabe o nome dele, mas eles acreditam que seja o nome mais próximo de Deus, que é o pentagrama, Yud, Vav, Re.
YH. Então, na sua Bíblia, quando aparecer, quando você está lendo, que aparece essa palavra assim, caixa alta, tem letras maiúsculas, é esse decanagrama. YH, YD, VAD. Então, aqui, ó, 4 palavrinhas, quatro letras é a palavra que forma. Então, voltando aqui à questão da auxiliadora, que significa adjutor ou ajudadora, essa palavrinha, ela vem do hebraico, que é Ezre, letra E, letra Z, letra E, letra E, Ezre. E significa, basicamente, essa palavra Ezre significa basicamente ajuda e auxílio. Então, olha lá, nós vamos encaixando isso aqui na criação. Então, a palavrinha é como Moisés escreveu e disse desse jeito. E Deus, e disse o Senhor Deus, não é bom que eu ouve treino só, falei para ele uma Ezra. O que Moisés está escrevendo na Bíblia? Deus viu que não era bom que Moisés escrevesse só, então eu vou fazer para ele uma ajuda ou uma pessoa que lhe ajuda, uma pessoa que lhe auxilie. Esse é o papel aqui da mulher. E essa palavrinha ela aparece cerca de 21 vezes no Antigo Testamento. Dessas 21 vezes no Antigo Testamento, por volta de 16 vezes está se referindo a Deus como auxílio, como ajuda. 16 vezes ela está se referindo a Deus como um socorro, como uma ajuda, e muitas vezes em relação a Israel. Deus como socorro a Israel, como um auxílio a Israel. Muitas vezes ele chama Deus como socorro na leitura, Deus como auxílio. Então, se esta palavrinha, auxiliadora, adjutora ou ajudadora, ela é a mesma palavrinha que se aplica a Deus para pedir uma ajuda, Deus como um socorro, Deus como um auxílio, Deus como uma ajuda, nós não podemos pegar essa palavrinha aqui, auxiliador, o adjutor, o ajudadora, e aplicar ela à mulher para dizer que ela é subordinada a nós, ao homem. Aqui nesse texto. Não tem como, porque se a gente fizer isso, logo a gente está tornando também Deus subordinado. E aí é uma blasfêmia um negócio desse. É uma blasfêmia. Quer ver? Para a gente avançar aqui, vamos a Êxodo capítulo 14, capítulo 18. Êxodo 18, versículo 14. Aí diz assim, Êxodo, segundo livro da Bíblia aí, depois de Gênesis, Êxodo capítulo 18, versículo 14, diz assim: vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Aqui no vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que fez ao povo, disse: o que é isto que fizeste ao povo? Porque assenta só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para o consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus aos seus estatutos de Deus, as suas leis.